Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Espero que todos estejam bem, que a gente possa contar com a companhia de vocês com mais essa live, para que a gente possa conversar um pouco sobre o direito de família com a professora Paloma Nascimento. E desde já eu já agradeço a ela por ter dedicado algumas horas do seu tempo para estar conosco aqui. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente. Eu vou agora chamá-la. Paloma, professora, por favor, pode entrar. Solicitar para entrar. Alô, oi. Oi, Paloma, cadê você? Conectando. Oh, é que a conexão estava realmente um pouquinho mais. Vou arrumar aqui. Tava aqui, no meu tava dando a bolinha. Ai, o meu nada. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Conte aí pra Tudo gente. jóia, tudo Semana bem, e se você? Tô bem, essa semana o povo do direito ficou muito animado, né, com algumas decisões judiciais aí, os casos Teve para complexos, tudo quanto é lado. Oh, mas a suspensão sempre deixa o povo feliz também. vamos lá, né, é assim mesmo, tem dias mais tensos e dias complicadíssimos, né, mas o bom é que a gente pode Verdade. voltar aqui, conversar um pouquinho mais sobre o direito de família, né? E a gente fechar o nosso projeto, que foram 4 lives para a gente poder tratar desse assunto, né? Que bom. Muito obrigada desde já pela confiança. Nossa internet hoje está querendo nos dar um pouco de trabalho. E a Tá me última ouvindo? semana ela deu também. Hoje ela tá querendo. Tô te ouvindo. Tá cortando um pouquinho, mas eu tô aqui. Eu estava falando, né, que eu estava assim muito feliz e agradecida por você ter aceitado o convite da gente fazer esse projeto de 4 lives para conversar sobre direito de família. E nesse sentido, eu já, assim, de antemão, já te agradeço mais uma vez por essa experiência, que foi uma experiência muito boa, viu? Eu gosto muito de direito de família, sempre dá para brincar bastante. Ai, que bom. Vamos lá. Hoje a última live vai ser sobre dissolução do casamento. Aquilo que você sempre comentava, né? Ai, às vezes dá sangue nos olhos, quando o amor acaba e tal, né? Então Olha, são. Pode falar. a live de hoje, Eli, o que eu mais ouvi foi sua cara o tema. No privado foi já tô rindo antecipado. Porque eu brinco Olha, o momento muito, eu falo muito. que legal, Paloma. Então, assim, para começar, vamos só relembrar um pouquinho o que a gente já conversou, para as pessoas entenderem que a gente trabalhou dentro de uma lógica, né? Então, a gente conversou sobre casamento, depois tipos de família, poder familiar e a adoção, né, em relação aos filhos, e agora a gente está fechando com dissolução do casamento. E aí, do que eu estudei, a gente viu duas coisas. Primeiro, que existe o vínculo matrimonial e a sociedade conjugal. Ou seja, são coisas diferentes. E explica para a gente, então, o que é essa dissolução do casamento e O vínculo essas duas divisões. matrimonial é mais ou menos o que a gente já falou, que é o vínculo matrimonial é mais ou menos aquilo que a gente falou, é o casamento. Já a sociedade conjugal é aquela união com ânimo de constituir família. É importante a gente falar que existe uma diferença entre o divórcio e a dissolução da sociedade conjugal. O divórcio é uma modalidade. A morte também dissolve a sociedade conjugal. Porque, assim, até parafraseando um pouquinho a Igreja Católica, eles mesmos falam, até que a morte nos separe. É exatamente isso, é a morte que coloca fim a essas uniões. Então, eu diria o seguinte, a dissolução é o fim da sociedade conjugal.
A partir daquele momento, as partes, as pessoas não mais vão viver com o intuito de constituir família. Então, quais são as formas de terminar, de concluir o casamento, essa relação conjugal? Quais são O as formas? CPC 2015, até surpreendendo a gente, ressuscitou, inclusive, a separação. O CPC 2015 trouxe. Então, a gente tem a separação, que na minha opinião, é um instituto que eu não consigo entender o porquê, porque ele termina, mas não acaba. Ele não dissolve o vínculo. Ele permite viver separado. Então, eu diria que temos a separação, tem o divórcio e tem a morte. E pela morte você já falou, né? Quando se dá, né? Quando se dá, realmente acaba o vínculo. E pela nulidade ou a anulação, como é que ocorre? É porque, assim, quando a gente fala de nulidade e anulação no mundo jurídico, aquele casamento nunca existiu, né? Porque retoma o status quo. Por isso que eu não falei como forma de dissolução, porque a gente entende que nunca existiu. Vai depender dos casos. A nulidade é uma matéria de ordem pública. E aí a gente retoma até aquela nossa primeira aula, os impedimentos para o casamento. Por exemplo, não se pode casar com aquelas pessoas que você tem um vínculo. Não se casa com o irmão, não se casa com um pai. Absoluta. E anulável, nossa, anulável tem sempre umas hipóteses bem legais. Tem uma que eu acho massa. O código diz defeito físico irremediável. Ou um que eu também brinco muito com os alunos em sala. Você descobrir algo, um crime que a pessoa cometeu, que torna insuportável a convivência conjugal. Aí as pessoas sempre me perguntam, Paloma, dá um exemplo casa com alguém que matou a ex e você descobre depois e continua dormindo com a pessoa. Nossa, eu nunca... insuportável. Então, Verdade. pensa, eu descubro hoje que o meu marido matou a ex. Eu não vou querer dormir do lado dele. Ainda no meio da noite, quando ela estava dormindo, com uma faca escondida debaixo da cama. Você não dorme mais. E assim, uma outra coisa que é bem comum também na nossa sociedade e quando a pessoa desaparece? Tipo, sumiu no mundo, nunca mais apareceu. Quando é que a esposa dessa pessoa vai realmente, legalmente dizer, realmente eu não tenho mais marido, eu não tenho mais um esposo. Quando ausente, de fato, nunca mais dá notícias. E qual é esse tempo que se considera? Hoje não tem tempo para a gente falar sobre o divórcio, a partir do momento que a pessoa quiser. Então, assim, você casou hoje, amanhã você pode se divorciar. Não existe mais aquele lapso temporal que existia de, no mínimo, 2 anos da lei do divórcio, que foi uma lei que entrou em 77. Hoje a gente não trabalha mais com essa lei. Então, falar assim, qual que é o tempo, a gente tem que ver primeiro qual a ausência, porque existem vários tipos de ausente. Existe aquele que perdeu na guerra, que a probabilidade dele morrer, dele estar morto é alta. Existe aquele que a gente diz o seguinte, saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. É aquela brincadeira que a gente faz. Então, assim, dizer qual que é o tempo, não tem o lapso temporal. A pessoa vai ter que ingressar judicialmente. E o juiz, hoje, ele é até uma novidade. Nós já temos no Brasil 3 possibilidades do divórcio unilateral. Uma parte só pedindo e o juiz concedendo. Porque ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Ah, tá. Tem inúmeras situações. Eu tenho uma cliente específica que ela fala que incomoda até assinar o sobrenome. Que ela não quer. O processo segue o jogo, pelo guarda, pelos bens, por pensão, por qualquer outro motivo. Agora, não pelo matrimônio, não pelo casamento. Então, a gente pode dizer que esse vínculo, assim, retomando, o vínculo matrimonial seria mais ligado aos direitos e deveres? O vínculo matrimonial, o 1511 do Código Civil diz, é uma comunhão plena de vida, onde todo mundo vai ter direitos e deveres. Agora, por ser uma relação muito pessoal,
O código não lista, por exemplo, não tem escrito no nosso código que a coabitação é obrigatória. Certo. E já existem casais modernos que são casados, mas que querem... Tá. Temos Oi? alguns casos. Já Uhum. temos alguns casos das pessoas casadas que querem cada um morar na sua casa. Coabitação, por exemplo, não é um requisito. Vai aí de cada um. O que cada um quer. E como que a gente pode fazer esse processo? Como você falou que tem muitos casais agora, ninguém é obrigado a viver com ninguém. Quando eu quero, não, eu não quero mais você. Eu não quero mais. Qual é o porquê? Qual é a justificativa? Sempre a gente quer uma resposta. Eu costumo dizer o seguinte, é um direito potestativo, incontestável, da pessoa se separar. Os motivos são pessoais, são personalistas, você não precisa expor. Só que se for uma vontade de um só, vai ter que ser judicial. Porque você não pode ir ao cartório se não for consensual. Então, o que você faz? Você vai ter que procurar um advogado, ingressar judicialmente, pedindo o divórcio. E aí vai para o litigioso, que a gente fala, né? Exatamente, porque se não há um consenso, é litigioso. E nesse momento, como é que faz com relação aos bens do casal? Porque você tem, além dos bens, você tem os filhos, que muitos, né, casais têm os filhos, e tem a questão do patrimônio, dos bens. Como que na separação é tratado isso? São dois processos diferentes? Depende do regime de bens. O CPC permite acumular, você pode entrar com um processo. Agora, o grande problema disso são os juízes. Existem juízes que não gostam de acumular tudo no mesmo processo. Por exemplo, alimentos, tem a lei de alimentos que tem rito próprio. Então, tem juiz que pede que os alimentos sejam tratados separados, mas eles podem ser tratados junto. O próprio CPC diz que você pode pegar um procedimento especial com um procedimento comum, abrindo mão do procedimento especial e fazer ele seguir pelo rito do procedimento comum. Então, o divórcio litigioso, eu costumo dizer que eles são 5 pontos. O casamento, o nome, que a pessoa decide se ela quer ou não continuar com aquele nome de casado quando houve alteração, a pessoa que faz essa escolha. A terceira é se há alimentos entre os cônjuges. A questão entre os cônjuges, a questão patrimonial e os filhos. Os filhos aí vai envolver 3 subtemas: guarda, regulamentação de visitas e alimentos. São os 3 subtemas. Então, assim, Paloma, isso vai ser acumulado? Olha, Sobradinho, o juiz quer tudo na mesma ação. Taguatinga, eles querem tudo desmembrado. Infelizmente, na advocacia, a gente aprende isso. A gente diz assim, a gente ensina em sala, não, tem que ser tudo unificado. Hoje de manhã eu estava dando aula de uniformização de jurisprudência para minha turma de recurso e eu estava dizendo com eles isso. O ideal é que tudo seja igual, até pelo princípio da isonomia, mas na prática não é bem assim. Juiz é cada cabeça literalmente uma sentença. É mais ou menos isso. Ele é difícil. A gente, ó... Paloma, e quando... Porque, assim, eu fico aqui imaginando como que é, né? Assim, um cônjuge vai ao juiz, né, e diz que não quer mais ficar casado. E aí abre um processo de separação. A audiência, né, o juiz deve chamar o casal para conversar diante dele e afirmar realmente que deseja a separação. Quando um diz na frente do juiz que não quer a separação e tenta argumentar com o outro cônjuge, como é que fica o Poder Judiciário diante dessa situação? Bom, só algumas correções. A gente ingressa hoje pedindo o divórcio e não a separação. Porque a separação é só para permitir viver separado. Então, a parte entra o divórcio. Hoje, não tem mais isso. Eu não quero. Se você quer ou você não quer, é um problema seu. Você sequer pode contestar o divórcio. Ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. O 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, que foi alterado pela Emenda Constitucional número 66 de 2010, ele é muito claro.
Não tem requisito. Ambos têm que querer. Se divorciar, não. Se você pode contestar o patrimônio, a regulamentação de visitas, a guarda, vários outros itens, mas o divórcio em si é incontestável. É um direito potestativo da parte. Eu não quero mais viver com você. Os motivos, como eu disse, você também não precisa expor. Uhum. Porque são muito pessoais. Cada um vai ter os seus próprios motivos, vamos assim dizer. Certo. E em relação a casais, por exemplo, que depois de uma certa convivência, um passa a desenvolver um problema de saúde grave ou assim, é diagnosticado, por exemplo, com esquizofrenia ou doenças mentais muito graves, assim, que pode causar muita consequência na relação. Como que se estabelece uma separação nesses casos? É igual aos demais? Como a pessoa apresenta um problema de saúde, ele vai precisar de um apoio, além do advogado da família. Nesses casos, como é que a justiça trabalha? A gente teria que analisar o caso concreto, porque se essa pessoa tornou-se absolutamente, quer dizer, com mais de 16 anos, já não é mais absolutamente, né? Relativamente incapaz, ele vai ter que ser assistido por alguém. E, infelizmente, é muito comum. Quando as pessoas passam a ter algum problema, os outros querem mesmo se separar, se divorciar. Só que não dá para obrigar ninguém a ficar casado com ninguém. O processo judicial vai seguir o rito comum, do mesmo jeito de todos os outros. O que vai ter de diferente aqui é que se essa parte perdeu ali o seu discernimento, não pode mais autodeterminar-se, vai precisar ser assistido. É basicamente essa a diferença. Certo. E quando há um momento ou casos que o juiz se recusa a fazer a separação, o divórcio do casal, se há... O juiz não tem esse direito. Ele vai ali homologar as hipóteses, os bens, as partes vão brigar por isso, mas o fato do divórcio em si, ele não tem porquê dizer não. Não compete a ele. É direito personalíssimo. Assim como, por exemplo, a questão da retirada ou não do sobrenome. Compete à pessoa decidir se ela quer manter aquele sobrenome ou se ela quer retirar aquele sobrenome. Ou seja, ela, mesmo decidindo continuar usando o sobrenome do marido, ela não precisa pedir a ele para continuar com o sobrenome dele? Não precisa. O sobrenome é direito da personalidade. E para e pensa o quanto, por exemplo, a Xuxa, ela acrescentou Xuxa no nome dela, por quê? Porque ela ficou conhecida por esse nome. Então, assim, existem casos que a pessoa... Principalmente porque quando casa, você acaba colocando aquele sobrenome por último. E você fica conhecida por aquele sobrenome. Aí, de repente, você vai perder. O sobrenome faz parte dos direitos da personalidade. Compete única e exclusivamente à pessoa decidir se ela quer ou não continuar. Ok. Vamos... Por enquanto, eu não estou vendo nenhuma pergunta. Muita gente entrando, muita gente... assistindo aqui um pouco, mais pergunta, vamos lá, gente. Quem está a fim de fazer pergunta aí para a gente, aqui para a Paloma, por favor, fique à vontade, tá bom? Deixa eu ver o que a gente pode ainda... na separação judicial, é possível que volte a ter uma relação matrimonial depois? Se for na separação, sim. No divórcio, se as pessoas quiserem, tem que casar de novo. Faz todo de novo, cerimônia... Casa de novo. O divórcio é irrevogável. Se você divorciou, e é comum também, um tempo depois, as pessoas querem, sim. Um tempo depois, as pessoas querem. Então, Nossa. Casa de novo. Agora, como a separação ela não rompe o vínculo matrimonial, as pessoas podem retomar. Ok, ótimas explicações. Que mais? Mais pergunta ainda não, né, Paloma? Estou aqui. Não, bem-vindo, professor Ricardo.
Gente, obrigado por estar conosco aqui, tá? Muito, muito bom ver vocês, a carinha de vocês aqui participando. Deixa eu ver aqui. Aquela pessoa que sempre manda pergunta, né? Ela que nesse horário está no trem lá no Rio de Janeiro. Ela perguntou: o divórcio pode ser consentido sem que haja prévia partilha dos bens? Pode partilhar os bens depois. Isso está no nosso CPC e há uma súmula dizendo isso. As pessoas podem se divorciar agora e deixar para fazer a partilha em momento posterior. Um não está vinculado ao outro, justamente por ninguém ser obrigado a ficar casado com ninguém. Olha, e a outra pergunta que ela mandou, Juvina, né? E quais os casos em que pode ser solicitado por outra pessoa a dissolução do casamento? A dissolução do casamento tem que ser solicitada pelas próprias partes. Até porque eu não posso ingressar com o divórcio em nome da minha mãe. Quem pede são as pessoas que são casadas. Se a pessoa perder aí parte da capacidade, porque ao completar 16 anos todo mundo é relativamente incapaz, ela vai pedir sendo assistida por alguém. Mas quem pede o divórcio são as próprias partes. Ok, então quando entra um terceiro é porque a pessoa ficou incapaz. Não entra um terceiro, ele atua assistindo. Como assistente, né? Junto ao advogado. Exatamente. Também. No caso, para. Exatamente. E, Paloma, a sua experiência, né? Do que você já viu acontecer em audiência, assim, qual é o momento mais delicado, né? Num processo de divórcio? Separação a gente é muito de observar. Eu já tô rindo, porque eu já vi de tudo. Eu já vi ex que chegou para fazer as pazes. Eu já vi gente fazendo as pazes na sala de audiência, já vi gente quebrando prato, já vi baixaria, já vi de tudo um pouco. Acho difícil falar, porque cada um sabe de si. Cada um sabe de si. O que eu sempre tento dizer para os pais, quando há criança no meio, ter cuidado, porque assim, uma vez eu vi que ouvi numa audiência, eu achei muito bacana o que essa mediadora disse. Eu queria que vocês entendessem o seguinte: o divórcio foi o comparativo que ela fez. O divórcio é como se fosse uma construção. Você decide o tempo que essa construção vai durar. Ela pode durar 1 mês, 2 meses ou alguns anos. Certo. Ou alguns anos. Achei isso muito interessante. Eu fiquei muito pensativa nesse dia e passei a usar essa frase com os meus clientes. Quando eu vejo que eles estão querendo só a raiva, aí eu sempre pergunto: tu quer ficar há quanto tempo? E nesse mesmo dia, essa mediadora disse assim: olha só, a família não acaba. O que acaba é o vínculo patrimonial, porque vocês continuarão pai e mãe. Tendo que ter relação. Vínculo. Eu vou responder a primeira pergunta da Jo, que a pergunta da Jo foi a seguinte: no divórcio extrajudicial, o próprio advogado poderá ser procurador para assinar a escritura? Sim, atuando em causa própria. Ele pode, sim. Ele pode atuar em causa própria e fazer o divórcio dele mesmo. A lei permite claramente isso. Segunda pergunta: tem alguma penalidade ao cônjuge que impossibilita o divórcio? André, a gente tem que ver se não se enquadra nas possibilidades de litigância de má-fé. Se ele embaraça o processo, se ele faz de tudo para retardar, atrasar, adiar, se não são esses os requisitos que ele está se utilizando, aí a gente vai dizer assim: essa penalidade são as sanções para os litigantes de má-fé. Então, eu enquadraria em litigância de má-fé. Aproveitando o gancho um pouquinho do que a Jo falou, importante esclarecer que em 2006 ingressou uma lei que alterou ainda na época o CPC de 73, que começou a permitir o divórcio extrajudicial, desde que não houvesse interesse de incapaz, tivesse consenso entre as partes e necessariamente por um advogado. Hoje o divórcio consensual, ele tem sido tão facilitado que o Brasil aceita, inclusive,
o estrangeiro sem que seja homologado pelo STJ. Pode ser homologado por qualquer juiz, desde que seja consensual. Até muito por essa bandeira de que ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Com ninguém. Nossa, muito interessante. Ou seja, a gente acho que está evoluindo, né? Acho que aceitar que as coisas, as relações podem acabar, já é uma evolução, porque antigamente a gente sabe que no tempo dos nossos avós, principalmente, o casamento era para o resto da vida. Você, assim, contava as pessoas que eram separadas, e as separadas ainda sofriam, né, o preconceito da... Na verdade, aquela época era o desquite, né? Que era uma Não é? autorização para viver separado. Não existia. Tanto que quando a gente vê aquelas novelas de época, as pessoas falam que iam ao Paraguai, à Argentina se casar, porque o Brasil não aceitava esse segundo casamento. As igrejas católicas hoje, embora o Brasil seja laico, as igrejas católicas hoje não aceitam esse segundo casamento, vamos assim dizer. Eles ainda consideram o casamento um vínculo indissolúvel. Ok, tem mais uma pergunta. Um olá para a professora Ana Paula também, que acabou de entrar. Professora, obrigada pela atenção conosco. Então, no divórcio, é a pergunta da Branda. Branda ou Brandão? Eu acho que deve ser Branda, né? Então, no divórcio extrajudicial, precisa de advogado? Sim, precisa de advogado no divórcio extrajudicial. Tem que ter um advogado. Precisa, sim. Olha, Ana Paula, isso sim que eu digo, que é o verdadeiro significado do linda e morena. Linda e morena. A UDF tem professoras muito inteligentes e lindas e morenas. As loiras não sei, porque eu não tenho professora loira. Não, mas temos sim, temos algumas. Gente, como vocês ainda tem, a gente ainda tem um tempinho, podem mandar pergunta, tá? Tá bem Quem participativo. Perguntou foi a Ana Flávia Brandão, ela aí falou, me orientando é linda, um beijo. Legal, porque a gente às vezes não aparece o nome direitinho aqui, eu fico com medo de errar aqui. Assim, por exemplo, quando um casal aceita a separação, os dois e tal, mas só que um começa a dar um jeito de se desfazer de alguns bens para não dividir com a pessoa. Assim, contrata um advogado que possa, inclusive, ajudá-lo a fazer esse tipo de coisa. Como que a outra parte deve se comportar para buscar provar que ela está sendo, né, está perdendo alguns bens em função disso, em função de levar de artifícios que não são corretos, às vezes nem perante a lei e nem, né, eticamente falando. A gente diz o seguinte, a outra parte ela pode usar uma medida cautelar de sequestro, com o intuito de separar aqueles bens que foram construídos na constância da relação e evitar esse desfazimento patrimonial. Agora, dizer o que ela faz para provar vai depender muito do caso concreto, mas existem alguns casos que são bem simples, é pegar data. Por exemplo, eu fui contratada agora para fazer um divórcio. E eu estava, na verdade, é uma união estável, né? Reconhecimento de união estável e dissolução. A pessoa alega lá que tem 100 mil reais e que é dos dois. Aí, conversando com o meu cliente, não é bem assim dos dois. Quando ele começou a namorar com essa pessoa, ele já tinha um carro, tinha 20 mil na conta bancária, recebeu 30 mil de doação. Então, vai abatendo os valores, o que vai sobrar para dividir por dois são 15 mil. Então, isso tem que estar muito te dizer o que ela... mas essa pessoa tava. Eu fiquei assim, eu tive uma reunião com essa pessoa ontem, eu falei para ela, olha, parabéns pela sua organização. Ele tem o extrato bancário, com datas, com tudo grifadinho, depósito, e ainda veio com a conversa de WhatsApp da mãe, falando da doação, tudo em datas. Nossa, que organização! Na audiência de uma pessoa que entrou pedindo 100 mil, eu vou oferecer 6. Eu tenho prova de tudo, então estou bem tranquilo.
Nossa, viu, gente? A importância da organização, isso não é só pensando numa separação, mas para a vida mesmo. Você ter as suas coisas organizadas, documentadas, porque hoje a gente às vezes, não vou mais guardar porque não precisa, né? Não tem papel, não quero saber outra Digitaliza. coisa. Mas dá um jeito de fazer uma forma de guardar isso, porque um dia você pode precisar. E em separação costuma, né, não ser nem sempre muito tranquila. Então, a gente se resguardar é melhor, né, Paloma, nesses casos. Com certeza, né? Ana, exatamente. Se não tiver. Agora você pode fazer um contrato de convivência, né, Ana? Então você faz o próprio regime. Mas, como regra, comunhão parcial. Mas você pode ter feito uma escritura pública, um contrato de convivência, tipificando um outro regime de bens. Na União Europeia, Não, união estável. União União estável. Estável. Na União Estável, Eu já automaticamente. respondi. Foi essa que eu acabei de responder. Parcial de bem. Tá. O que mais? Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? E quando a pessoa é de outro país, você comentou ainda há pouco que a gente também já facilitou um pouco mais, né? E quando há filhos e a pessoa quer ir embora do país, como fica essa relação com os filhos? Quais são os meios? Pode ficar registrado períodos de férias? Como vai ser isso, essa organização com a vida das Aí crianças? a regulamentação de visita. O que a gente tem que entender é o seguinte: Está em outro país. jurisdição voluntária. Aí o juiz pode, na jurisdição voluntária, julgar por equidade, além do que a própria lei limita. Então fica difícil de eu te responder. Você é um pouco genérica, coisa que eu particularmente não gosto. A internet hoje está dando trabalho, mas a gente vai concluir a live. Já a gente está concluindo. Então é muito relativo, depende disso, de como vai ser feito isso. Se for consensual, as partes podem. Agora, até porque para você sair do país tem que ter autorização dos dois. Tem que ter autorização do pai e da mãe. Agora, se a pessoa se recusar de maneira birra, vamos usar esse termo. Não quero, aí pode ingressar judicialmente pedindo suprimento da autorização judicial. Interessante, porque assim, deve ser uma relação bem difícil quando você se separa, tem os filhos e o pai mora em outro país. Nem sempre é tranquilo, né? Tem relações que o pai leva o filho e não quer mais devolver, porque a legislação do país lá é diferente do país lá. Então, assim, é outra situação. Difícil, tem tratados tratando sobre isso. Então fica difícil da gente falar, porque vai depender da relação entre países, signatários de tratado, aí a gente entra numa série de outras coisas. O que eu posso te responder agora é, para sair hoje do país, tem que ter autorização de ambos. Até para tirar o passaporte, tem que ter autorização de ambos. Então, as coisas estão mais facilitadas também. Eu acho que, pelo que você está falando, se separar está mais fácil do que casar. Está parecendo bem mais fácil. Foi você que concluiu. Eu não estou incentivando ninguém a nada. Não, porque assim, a live sobre o casamento foi bem mais longa. E agora, assim, a gente está concluindo já. Eu acho que, assim, do que eu pesquisei, está tudo realmente, acho que está respondido. As dúvidas dos nossos internautas aí, eu creio que todas. Sou fã da Paloma, a Jocilane está falando, né? Professora sem igual, tudo explicado por ela se torna simples. Eu gosto pelo seguinte, a Jo falou e me retomou lá na Unidesc, primeira faculdade, aí veio o Thiago agora embaixo me retomando lá no IESB. Olha. Aí vem a Vitória aqui embaixo, o DF. Então, assim, eu gosto disso, dessa chance de ter todos os meus alunos, muito carinho por todas as instituições onde passei, sempre fui recebida com muito carinho. Muito obrigado para todo mundo que participou. Quem foi aluno da Paloma nunca vai esquecer, né? Gente, você também tem meu coração, viu? Saudades, meu amor.
Nós temos também a Ramarti Joias, é a Solange, que é uma pessoa que me acompanha toda vez que faço as lives. E ela diz que você é fantástica, tá vendo? Olha só, já tá ganhando corações de não alunos também. Isso é legal, isso é legal. Gente, eu fico assim muito feliz em poder terminar essa live agora. Ah, a professora Ana Paula dizendo que é sua fã também, viu? Então não é só aluno, não. Eu sou fã dela, ela vai ficar vermelha de novo. Linda e morena, a verdadeira tradução do linda e morena. Saudades, Ana. Gente, então assim, eu creio, Paloma, que a gente conseguiu, né, responder todas as perguntas e também esclarecer um pouco todo esse processo. Você teria mais alguma coisa a acrescentar, compartilhar um pouco da sua experiência também conosco? Mais um caso interessante. A gracinha aqui da Ana Paula, dizendo que foi minha aluna. Que isso, Ana? Eu não gosto de direito penal nem quando você me deu aula. Não, eu não tenho nada para acrescentar, não. Só dizer que falar direito de família é algo para mim sempre muito divertido. Adorava falar mal disso em sala para a gente brincar um pouquinho. Dizer meu muito obrigado para todo mundo. Adoro rever meus alunos de todas as instituições por onde passei. Um beijo grande para todo mundo. Só isso. Gente, Paloma, muito obrigada. Foi assim, um prazer. E foi divertido a gente fazer também a live, porque a gente trouxe assuntos complexos, às vezes um pouco mais tenso, mas a gente acha que conseguiu trazer de forma leve, né? Vamos acreditar que a gente tenha conseguido, com êxito, executar esse projeto, né, nosso, e dizer que a gente está aberto para sugestões, se vocês quiserem encaminhar sugestões também, nossos telespectadores, para que a gente possa discutir em outro momento, outros temas, a gente também está aceitando, viu? A live aqui é super democrática, e o quanto vocês puderem participar, eu fico muito feliz também, né? A gente começou nisso aqui como uma brincadeira, mas acho que estou começando a levar a sério. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Gente. Obrigada, Eli. Tchau, Beijo, tchau, gente. tchau. Tudo de bom.